Olá pessoal, paz do Senhor, Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui novamente com mais um vídeo, dando a continuidade da lição, do restante da lição, né, que a gente já comentou até o primeiro ponto, que é a lição 4, 23 de janeiro de 2022, a estrutura da Bíblia, né? A gente já falou. De já eu peço a vocês aí, que vocês que estão vendo esse vídeo, que deixem o like para fortalecer o canal, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, né? E para dar força para a gente continuar aqui, tá postando vídeos no canal, né, para estar ajudando. Também, se você não for inscrito, se inscreva naquele botãozinho vermelho que tem inscreva-se. Também ative o sininho das notificações, que todos os vídeos que eu colocar aqui no canal, o YouTube já vai avisar para você, viu? Vai ficar lá a notificaçãozinha em cima, entendeu? Do jeito que fica no WhatsApp e em outras ferramentas, né, da internet. Então, aqui para iniciar, a gente tem aqui o segundo ponto, né? O Antigo Testamento. Inicia-se assim: os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos: a Pentateuco, lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Então, os primeiros livros, né, que compõem o início da Bíblia. Gênesis a Deuteronômio. B. Históricos, formado por 12 livros, de Josué a Esté. Poéticos, composto de 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. Proféticos, que se subdividem em profetas maiores, como 5 livros, de Isaías a Daniel, e profetas menores, com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então, gente, essa é a divisão, né, do Antigo Testamento. Já vi muitos pregadores pregando, né, sobre essa divisão e falando, não tanto dos inícios aqui, né, que fala sobre Gênesis a Deuteronômio. E aqui a gente, né, nessa passagem que você vai estar encontrando a história de Adão, você vai estar encontrando a história de Abraão também. Os 10 mandamentos está encontrado nesse início, né? E aqui nós temos aqui o histórico, né? Históricos, que é formado por 12 livros, que é de Josué e Esté, né? Então, histórias muito lindas também nesses 5 livros. E temos aqui também os livros poéticos, que são 5, de Jó a Cantares de Salomão. Então, de Jó a gente vê que Jó é uma das histórias da Bíblia mais linda, que, ao meu ver, a história de Jó é uma das histórias mais lindas que tem, porque assim, eu vi até uma pregação falando sobre Jó, como por exemplo, muitas das vezes muita gente critica a mulher de Jó, né, que chegou, falou para Jó para ele amaldiçoar, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, nessa pregação eu estava falando sobre a maternidade. E uma mulher, quando ela casa com seu esposo, ela encontra ele no meio da jornada, ela vive momentos com ele, que ali no dia que ele se for a uma exposição, quando comparar o marido com o filho, no dia que ele se for, ela vai sentir algo, né? Mas não se compara com o filho que ela gerou, que ela criou, que ela cuidou, que ela amamentou, entendeu? Então a coisa não se compara. E ali, no dia que aconteceu uma exposição, um rapaz falou, né, sobre ela ver 10 projetos seu, 10 sonhos em 10 madeiros, entendeu? Então ela viu seus 10 filhos mortos. E aí ela viu todos os sonhos. Certo que ela constituiu outra família, né? Tiveram outros filhos, mas mesmo uma mãe, um filho, uma mãe, ela pode ter 15 filhos, mas se um dos filhos morrer, ela nunca vai esquecer daquele filho. Então, no momento de aflição, ela falou: abandona o teu Deus e morre. Mas Jó foi um perseverante e continuou na presença de Deus. E aí foi mais honrado ainda, teve o dobro que ele tinha. Continuando aqui, né? Cantar de Salomão, os proféticos, que são subdivididos em profetas maiores e menores. Então, a Bíblia, eu vi muita gente falando sobre os profetas maiores e os menores, né? 5 livros de Isaías a Daniel, que é os maiores, e os profetas menores com 12 livros, que é de Oséias a Malaquias. Então, dentre esses profetas menores, tem livro até com um capítulo, né? Se não estiver enganado, é Obadias.
A divisão utilizada pelos judeus era tripartida: a lei, os profetas, os salmos ou escrituras. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros, devidamente inspirados tanto para os judeus como para os cristãos. Então, esse livro foi inspirado tanto para os judeus como para os cristãos. Quando fala assim inspirado, ele foi inspirado no poder do Espírito Santo de Deus. Então, tinha Deus no negócio, né? Segundo tópico, canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Ou seja, eu vi o meu dirigente falando sobre isso, né? Que um livro ele é feito, mas ele tem que ser aceito no mínimo por 3, vamos supor, são 3 instituições e ser reconhecido, né? E aí a nossa Bíblia, ela foi reconhecida em não sei quantos idiomas, sei quantas, entendeu? Então é um livro que ele tem uma história já longa e uma história muito linda também. Inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Preservação pelo povo de Deus, que atesta segue o livro era conhecido como palavra de Deus, que Deuteronômio 31, 24 a 26, né? Por prosseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram reconhecidos e guardados para inspirados, autorizados por Deus, dotados de veracidade, de autoridade. Então, houve o tempo, né, que ela foi afastada, né? A Bíblia foi guardada de muitas pessoas. Ela foi guardada para que só pessoas que tivessem mesmo uma exposição, está aqui, inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade, ou seja, a pessoa que ela estava disposta a levar, a pregar a verdadeira palavra de Deus, né? Porque hoje nós estamos em um mundo que quando algumas delimitações, quando a liderança ela não consegue tirar o jovem do mundo, ele traz o mundo para dentro da igreja, entendeu? Então, a Bíblia foi guardada para pessoas que tivessem veracidade e autoridade, entendeu? Então, essa é coisa séria. Terceiro tópico, do segundo ponto, particularidades de Antigo Testamento. Quase é o hebraico chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, umas espécies de dialeto que deu origem à língua árabe, entendeu? Então, aqui já vai como a gente sabe, né? Eu já falei que a palavra de Deus ela vai ser pregada até os confins da terra. Então, gente, imagina só a distância que nós estamos do Egito, né? Jerusalém, entendeu? Então, de lá foi sempre a história na Bíblia, de lá foi onde começou, né? E aí lá já foi que a palavra de Deus foi bem pesada, entendeu? Então, hoje a palavra de Deus chegou aqui no nosso Brasil. E aí, imagina só. Será que nós não fazemos parte dos confins da terra, né? Porque aqui é o fim do fim, né?
Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 400. Desde então, nada mais pôde ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Gilles, por facilitar o teólogo, para facilitar, deixa eu ver aqui já, facilitar a tarefa de citar a Bíblia, ele texto foi dividido em capítulos e por volta